do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, muito obrigado por prestigiar mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar as entrevistas no meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. O nosso entrevistado de hoje é o empresário Rafael Coelho. Filho de pai sojicultor, ele passou a infância na fazenda da família, vivendo de perto o dia a dia da produção agrícola. Quando ingressou na universidade, apaixonou-se por tecnologia e o resultado não poderia ser diferente. Hoje, ele lidera uma das principais agrifintechs do país, a Adiagro, uma startup que agiliza o acesso ao crédito agrícola, reduzindo de 25 para 5 dias o tempo de análise para a concessão do empréstimo. A previsão para este ano é financiar 1 bilhão e 500 milhões de reais em créditos entre safra de milho e soja, quintuplicando o valor concedido no ano passado, que foi de quase 300 milhões de reais. Na entrevista, Rafael falou sobre o futuro do agro, o avanço da tecnologia no setor, que está permitindo criar uma aproximação entre o campo e a cidade, a importância da agenda ESG no agronegócio e o surgimento de uma nova geração de agroempreendedores. Confira agora os principais trechos da entrevista. Durante minha infância inteira, eu sempre estive bem próximo à fazenda, né? A gente minha família tem fazenda até hoje, a gente planta soja na fazenda. Hoje, grande parte da fazenda acaba sendo arrendada, mas durante muitos anos meu pai foi sojicultor. Ele tanto no Mato Grosso do Sul quanto em outros estados. Ele subiu o Mato Grosso, foi parar em Roraima, foi subindo estado a estado praticamente. Então, assim, eu tenho uma relação muito forte e bastante antiga com agro. Então, eu fui trabalhar, minha primeira empresa que eu trabalhei quando eu saí da faculdade foi justamente a Dreyfus, né, a LDC. É uma das maiores trading de commodities do mundo. E eu fui trabalhar com café. Então, eu acabei ficando bem próximo ao mercado financeiro do agronegócio durante esse período. E aí, depois eu saí, eu comecei a trabalhar com Venture Capital, com investimentos em empresas de capital privado. E quando eu comecei a trabalhar com Venture Capital, num fundo que eu fundei com mais alguns amigos, eu me apaixonei pela tecnologia. E aí a gente acabou investindo em várias startups de tech, e acabei gostando muito do mercado de tecnologia, e acabei juntando os dois, né? E que diferença que você enxerga entre o agronegócio da tua infância, lá do teu pai, do teu avô, e o agronegócio de hoje? O que mudou de lá para cá? Uma coisa que eu acho que mudou bastante foi justamente primeiro, a forma de manejo, gestão do campo. Boa parte das fazendas hoje, elas começaram a ser entregues para os filhos dos antigos produtores, né? Então, você está tendo essa mudança de geração. E, ao mesmo tempo, você tem uma mudança também do tipo da fazenda. Então, você começou a criar um processo que faz com que a média não exista, né? Então, imagina, você tem lá grandes fazendas hoje, que são fazendas que já existiam há muito tempo, ou são fazendas que são grandes corporações, empresas que começam a comprar as fazendas desses herdeiros que não quiseram se manter no campo. E as pequenas fazendas são as fazendas que são justamente o resultado dessas divisões das fazendas que foram herdadas. Você tem fazendas muito grandes ou muito pequenas. Então, a gente está passando por um modelo desse mais recentemente no Brasil, pelo menos nas áreas mais antigas de agro. Obviamente, quando a gente fala nas fronteiras agrícolas, isso não é verdade. E aí você faz com que fazendas sejam cada vez menores nas mãos dos produtores, filhos dos antigos produtores, né? Cada vez menores, mas, ao mesmo tempo, com muito mais tecnologia de gestão, tecnologia de manejo. Então, você melhora bastante a eficiência dessa fazenda como um todo. A maior mudança para mim é que a gente tem visto uma aproximação entre o campo e a cidade. O mundo, a cidade, começou a conhecer o campo de verdade, né? Você vê hoje, a gente passou pela pandemia e o único PIB que cresceu aí foi justamente o PIB do agronegócio, e aí começou a se falar do agronegócio como nunca se falou antes. E é interessante, né, porque o agronegócio representa quase um terço do PIB no Brasil hoje, né, representava um quarto pré-pandemia, e as pessoas começaram a falar, olha, nossa, como o agronegócio é importante, esquecendo que, na verdade, isso o agronegócio representou um quarto do PIB nacional por muitos, muitos anos. E com essa possibilidade da administração à distância, é possível que a gente tenha uma nova geração de agroempreendedores que vem da cidade, ou que até não precisa sair da cidade, porque muitas vezes isso cria um empecilho, mas eu não quero morar no interior, eu não quero sair da cidade para ir para o campo, e agora a tecnologia vai viabilizar uma nova geração de agroempreendedores, então. Exatamente. Eu acho que o que a gente vai ver de revolução nos próximos 10 anos vai ser gritante. Eu acho que a gente pode falar aí do caso de a gente pensar um pouquinho no, sei lá, uma agricultura 3D, né? Historicamente, a gente olha
uma grande mudança que aconteceu no passado foi a agricultura de precisão, né, que permitia que o produtor pudesse gerar uma grande economia na hora do plantio, na hora do manejo da propriedade dele. Só que ele sempre olhava basicamente era a diferença dentro do 2D, né? Então ele tinha lá uma área para cobrir, para fazer uma pulverização, por exemplo, de um defensivo agrícola, e aí ele começou a perceber que não precisava jogar tudo igual, ele poderia fazer taxas variáveis, né? Então faz uma aplicação diferente de um lugar para o outro, por aí vai. E eu acho que o que a gente começou a ver mais recentemente são agriculturas que vão até abaixo do solo. Então a gente está vendo agora fenômenos de as revoluções dos microbiomas, por exemplo, onde você consegue mudar o microbioma do solo e aí fazer uma alteração nesse microbioma, aumentando absurdamente a produtividade. Isso tem sido feito cada vez mais nos Estados Unidos, no Brasil está começando a chegar mais recentemente. Então, a gente vai começar a enxergar essa agricultura 3D cada vez mais forte e com um grande potencial de mudança da produtividade agrícola brasileira. E mais do que isso, é o que você falou, Luiz Cláudio, eu acho que também essa revolução tecnológica, né? O Brasil sempre foi um país com uma tecnologia bastante aprimorada para o campo, mas é sempre tecnologia biológica, né? A gente vê o que a Embrapa fez pelo Brasil, por exemplo, foram criação de novos cultivares para diversas culturas aqui no Brasil. Isso foi super importante. Só que a gente via a revolução biológica, né? Acho que isso que a gente começou a ver agora na tecnologia, você vê recentemente tiveram algumas empresas que lançaram os robozinhos autocontrolados ou drones com automação. Então você consegue ver, a DJI lá da China lançou recentemente um drone que tem uma plataforma que ele automaticamente se carrega e automaticamente se abastece com defensivo se você precisar. Então você tem um ganho de eficiência muito grande, um ganho de produtividade muito grande que deve vir nos próximos anos. Então acho que a gente vai ver uma revolução muito forte na agricultura. As fazendas ficaram cada vez menores, mas é interessante que eu acho que essas fazendas que hoje são um quarto do que era a fazenda do Patriarca, por exemplo, acaba que ela tem uma capacidade de produção bastante grande. Qual que é o modelo da Adiagro e que tecnologias que ela utiliza no campo? O que ela oferece ao produtor? Que dores que ela se propõe a curar? A gente tem o nosso objetivo de curto prazo e longo prazo, né? Com o objetivo de longo prazo, a gente quer ser um sistema operacional do agronegócio, onde o produtor possa entrar na nossa plataforma e ter acesso a 100% das necessidades que ele vai precisar durante a vida do pré-plantio após colheita. E, obviamente, a gente começou pela base do agronegócio, o crédito, né? O produtor ele precisa do crédito para plantar qualquer coisa. O produtor, no Brasil, ele é alavancado, né? Ele dificilmente vai usar capital próprio para plantar, porque é basicamente um custo muito alto que você tem no Brasil hoje para plantio. Então, dificilmente ele vai usar esse capital próprio, ele precisa de recursos terceiros. Só que ele precisa desse recurso, Luiz Cláudio, não é porque ele precisa de dinheiro simplesmente pelo dinheiro em si, ele precisa do dinheiro porque ele precisa comprar insumos, certo? Então, eu acho que assim, o primeiro passo que a gente está dando a gente quer permitir que o produtor rural possa ter esse crédito de forma rápida, né? Então, a gente quer entregar o crédito, analisar e disponibilizar o crédito em 5 dias úteis, e a gente quer que ele use esse crédito da forma correta. Então, assim, por que dar o crédito para depois ele comprar o insumo? Não é melhor dar um insumo direto para ele? Então, nosso objetivo de curto prazo é que a gente tenha uma ligação com diversos players para que o produtor possa comprar o insumo direto conosco, já com crédito embutido no preço e num preço inferior ao que o mercado provavelmente cobraria. Basicamente, uma engenharia financeira que permita isso, tá? A gente tem bancos por trás, parceiros financiadores por trás que permitem que isso seja feito. E aí, obviamente, dali para frente a gente tem diversos passos, cada pedacinho da cadeia dele que ele pode necessitar de ajuda, a gente quer estar presente. Então, a gente quer ser o parceiro do agronegócio real para ele. A gente quer ser efetivamente o cara que entrega todo um pacote de serviços para esse produtor rural. Então, aí no quesito crédito, você diria que está ficando cada vez mais fácil para o produtor agrícola ter acesso a crédito? Como é que a solução de vocês ajuda efetivamente o produtor a obter financiamento? Hoje o produtor ele pode simplesmente ou entrar no nosso site, entrar no site de parceiros, se ele entrar crédito.adiagro.com.br, ele vai ter acesso ele vai conseguir colocar a fazenda dele lá, colocar os dados da fazenda, e com isso a gente faz toda uma análise automatizada. A gente pega o polígono da fazenda dele, então toda a área externa da fazenda dele, a gente joga isso no nosso sistema de machine learning. Nosso sistema ele faz diversos processos. Tá? O primeiro desses processos ele faz a divisão dessa fazenda em todas as áreas agrícolas e não agrícolas.
Depois ele pega todas as áreas agrícolas da fazenda e ele transforma isso ele identifica o que está sendo plantado ali. A gente hoje tem capacidade de identificar cana, milho e soja, tá? Então ele vai dividir, ou ele vai falar que não há nenhum desses três, tá? Depois, se ele identificou qual que é um desses três, ele vai depois me dizer qual que é a qualidade desse plantio. Então, olha, essa é uma soja de 70 sacos por hectare ou essa é uma soja de 53 sacos por hectare. Ele vai identificar e me dizer exatamente o que está sendo plantado ali e ele vai fazer isso nos últimos 7 anos, tá? Ele sempre olha o histórico. Ele cria diversos índices que são utilizados no cálculo das taxas de juros, nos limites de crédito, ele calcula o tamanho da área, qual que é o histórico produtivo desse produtor, qual que é o track record, que historicamente ele trabalha com gado e ele resolveu mexer com soja recentemente, ou não, ele é um produtor que sempre trabalhou com soja, então ele tem um histórico super forte de soja. Na verdade, esse processo é 100% automatizado, né? Demora 10 minutos esse processo. Depois disso, os caras mais de risco. Basicamente, hoje a gente entrega automaticamente todos os dados, todos os scores de risco, e a gente tem uma equipe de risco que simplesmente faz a checagem de um segundo dado que é super importante, que é o dado SCR, que é o dado do Banco Central, e aí essa equipe cruza os dados de SCR, todos os dados que a gente tem, para dizer qual que são os limites de crédito desse produtor. O nosso sistema solta automaticamente os limites de crédito, e o que ele faz é dar o check se aquilo está correto ou não. Todo esse processo demora, dependendo do tempo de retorno dos dados do Banco Central, isso demora 1 a 2 dias úteis. E aí, depois disso, a gente passa para o processo de aprovação interna nos bancos. E aí, sendo aprovado no banco, é o tempo simplesmente do banco fazer registros de CPR, essas coisas todas, que é a parte mais burocrática, infelizmente, ainda burocrática do sistema. E aí sim, aprovação final para a gente poder fazer o depósito do capital numa conta conosco, né, que a gente tem, e aí é um modelo de wallet, onde ele recebe esse dinheiro todo no aplicativo e ele pode usar esse dinheiro nas revendas que ele quiser. Então, ele tem acesso a qualquer revenda do Brasil através do nosso sistema. Então, esse é o modelo e a gente entrega, assim, é o que você falou, entrega super rápido, sem dúvida alguma. A gente pode falar hoje que o mercado está muito diferente. Tá, hoje um banco demora aí 25 dias para entregar o crédito, a gente entrega em 5. Então, acho que tem uma diferença super grande aí no prazo, velocidade, na análise, no tipo de análise, tá? A gente consegue dar crédito hoje para produtores que tenham área de arrendada bastante grande, que historicamente é um problema nesse mercado. Então, assim, a gente conseguiu criar um produtinho que é super aderente ao mercado brasileiro. E antes, esse processo de avaliação, ele era basicamente manual, ele era in loco, isso deixava ele muito mais moroso. Você disse que reduziu de 25 para 5 dias. Como é que era esse 25 no processo melhor antes dos da casos. tecnologia? 25 no melhor dos casos, tá? Tá. Alguns bancos chegam a 40 dias. Ele é bastante manual, então Uhum. ele manda a pessoa até o local para garantir que existe a fazenda, que, enfim, que o produtor já teve algum plantio lá, tudo mais. Mas lembrando, se você mandar alguém loco, né, hoje, você vai ver a situação naquele momento, você não vai ver o histórico, você não sabe se aquele Sim. produtor no ano passado plantou soja ou não. E aí, você tinha antigamente os monopólios de alguns bancos específicos tinham a capacidade de fazer isso por conta própria. Ele conseguia dizer se você plantou soja no passado. Por quê? Porque basicamente o produtor pega crédito com você há 10 anos, 40 anos, 50 anos. Então eu sei o que esse cara fez, eu sei o histórico de pagamento dele. Então você ficava muito dependente dos bancos tradicionais. A partir do momento que a gente consegue analisar toda a parte produtiva daquele produtor de forma automatizada, entregar os dados de forma automatizada e a partir do momento que a gente consegue usar o modelo de Open Banking, tá? Que é um segundo passo que a gente começa a trabalhar agora, onde a gente consegue ter acesso justamente ao histórico que ele tem com outros bancos, por exemplo, os bancos públicos, que sempre foram grandes provedores de crédito aqui no Brasil. A gente consegue juntar tudo isso e entregar uma qualidade de dado, uma qualidade de limite, taxa de juros, tudo muito mais coerente com a necessidade daquele produtor. Então, a gente tem uma capacidade de entender quem é aquele produtor muito diferente de qualquer outro banco teria de fazer. E quanto que a Adiagro tem disponível para financiar o produtor agrícola nos próximos anos? Quais que são as fontes desses recursos? As fontes hoje, hoje a gente tem bancos parceiros que trabalham conosco, né? O primeiro banco a apostar nesse projeto conosco foi o Banco BTG Pactual, mas a gente tem outros bancos hoje que estão trabalhando conosco, e gestores parceiros também, então gestores de recursos, né? Então asset managers que tem esse tipo que são gestores de crédito também, então tem capacidade de fazer isso, comprar os títulos de crédito que são negociados por nós. A gente quer fazer esse ano, na safra que vai entrar, né,
1,5 bi de reais em crédito entre safra de milho e soja, tá? Então, as duas safras. E aí, milho, entenda-se milho safrinha, tá? Que é o que a gente chama de safra de inverno. E a gente fez ano passado quase 300 milhões, tá? Em crédito. Então, a gente já fez até agora, nós estamos em abril, né? A gente já fez mais de 200 milhões de reais esse ano já. E continuamos com o nosso objetivo aqui de 1,5 bi para o ano. A gente quer chegar a um número muito maior, tá? Até 2026. Então, acho que tem aí um espaço bastante grande. A gente quer, pelo menos, quadruplicar esse número até 2026. Então, tem um ganho aí tem um aprendizado muito grande para a gente conseguir chegar lá ainda, né? Mas ano passado 300, esse ano 1,5, já está quintuplicando de um ano para o outro. Já, com É isso, certeza. né? É que é o começo, né? O começo você consegue. É mais fácil crescer quando você Sim. tem pouco do que quando você tem muito, né? É Claro. difícil você quadruplicar de 1,5 bi, né? É muito mais fácil você quintuplicar de 300 milhões, com certeza. E quais que são os principais fatores analisados para a concessão de crédito? E uma outra questão, você já falou aí em sustentabilidade, a agenda ESG, ela ganhou importância nessa análise nos últimos tempos? Primeiro do ESG, eu acabei não citando, mas ele é o filtro zero nosso, tá? Então, basicamente, a primeira coisa que a gente analisa quando o produtor coloca a terra dele lá, a terra e o CPF dele se aquele CPF é uma lista crítica do governo, então lista de trabalho escravo, trabalho infantil, coisa do gênero, se aquela terra está dentro de uma área que é considerada uma área imprópria, então própria para o crédito, no nosso caso, né? Então, por exemplo, se ele está uma vazão de uma terra indígena, dentro de uma área de assentamento rural, se dentro de uma área do governo, quilombola, enfim. A gente faz análise tanto que a gente chama poligonal, né, que é basicamente a gente pega o polígono e cruza com os dados que tem disponível no mercado hoje, então dados públicos, dados terceiros, por aí vai, e os dados, e o que a gente chama de dados de lista, que são os CPFs, onde a gente analisa quais são, se ele está em uma lista crítica. Então, esse é o nosso dado zero, tá? E um dos principais dados que eu acabei mencionando aqui antes é basicamente o desmatamento. Então, se existe algum tipo de desmatamento, desde certas datas, a gente tem diversos limites que a gente coloca lá, dentro dessa área, esse produtor ele passa a ser inapto a pegar crédito conosco. E aí, quando a gente entra na parte produtiva, primeiro, a gente usa imagem de satélite, tá? Para fazer todos os nossos análises que a gente tem. E aí, aqui dentro da imagem de satélite, o que a gente consegue como resultado é a produtividade agrícola histórica, quais são as áreas desse produtor, quais são as áreas que tem ao redor desse produtor. Então, por exemplo, vamos analisar se esse produtor é um produtor que planta soja no meio do Pantanal, onde ninguém planta soja, ou ele planta soja em Sorriso, onde todo mundo planta soja. Então, legal, vamos analisar a região que esse cara está. Vamos analisar qual é o histórico produtivo dele em produtividade, né, em área. Então, é um produtor que, vamos dizer, plantava 500 hectares, foi para 5 mil, agora está com 30 mil, exemplo, tá? Cresceu super rápido, é um risco muito maior do que um produtor que plantava 500, 600, 700, 800, que foi subindo bem devagarzinho. É um produtor que, historicamente, tem uma produtividade X, mas com desvio super alto. É um produtor que tem uma produtividade X com desvio super baixo. Eles são toda a mesma coisa. Como é que é a fazenda desse produtor? Quais são os desvios entre os talhões desse produtor? Como é que é o clima, o microclima dentro dessa fazenda dele? Então, a gente calcula todo o estresse hídrico dos últimos 10 anos dessa fazenda para dizer, só da área plantada com soja, por exemplo, para a gente calcular qual foi o risco o risco climático dessa fazenda especificamente. Porque a gente faz todo esse tipo de dado, são analisados, e esses dados eles saem, o output do nosso sistema, e aí ele entra justamente na esteira de risco. E dentro da esteira de risco você tem pesos para cada uma desses índices para você chegar à decisão de, primeiro, se você dá o crédito ou não dá, segundo, qual que é a taxa de juros que vai ser cobrada desse crédito. E terceiro, que é super importante, se você obriga esse produtor, se você quiser pegar crédito conosco, você precisa ter algum tipo de seguro, uma coisa assim, porque você está numa área muito arriscada. Então, sem seguro agrícola, a gente não tem interesse em tomar esse risco, por exemplo. Vocês oferecem seguro agrícola? A gente vai lançar agora um produto de seguro agrícola, sim. Então, a gente vai começar a oferecer também. Além disso, pós o crédito ser disponibilizado, a gente fica monitorando aquela fazenda, tá? Durante o começo da colheita é mais semanal e depois, até no final da colheita, a gente faz o monitoramento diário. E nesses casos, a gente monitora tanto a produtividade, que é super importante para saber se tem algum risco de quebra ou coisa do gênero nessa fazenda, e também desmatamento, tá? Então, dei o crédito para ele, deixa eu ter certeza que ele não vai desmatar nada durante o período que ele está com crédito meu na mão. Então, a gente faz uma área, acho que essa área, o pós, a concessão do crédito, é super importante. E quem que são os investidores da Adiagro? Vocês revelam quanto que já foi investido no negócio? A gente recebeu até hoje quase 12 milhões de reais de investimento até hoje na empresa.
Os principais investidores nossos são hoje a SP Ventures, né, um fundo de venture capital bastante focado no mercado de agtech da América Latina, é o maior deles hoje, e o Banco BTG Pactual, né, que eu comentei aqui antes, além de ser parceiro nosso do projeto como um todo, ele é também nosso investidor, nosso sócio, tá? E a gente tem algumas pessoas físicas que são investidores. A gente tem um family office super grande, super importante, de uma família que é super forte dentro do agro, trabalhou no mercado de bancos durante bastante tempo. A gente tem o Vitor Nevitz, que é um investidor super relevante dentro da empresa também, ajuda bastante, que é o fundador da Zenvia, né? Empresa que fez a IPO na Nasdaq. É um cara também que tem várias competências, ajuda bastante a gente. Algumas pessoas físicas que a gente trouxe para dentro do jogo com um tamanho menor, mas que são super participativas e que entendem do agronegócio. Todas as pessoas trabalharam no mercado agro ou trabalham até hoje, enfim, tem algum tipo de relação com o mercado agro. Além da inteligência artificial, do mapeamento das fazendas por satélites, que é o segmento de vocês, que outras tecnologias você acredita que vão ganhar destaque no campo nos próximos anos e como é que elas vão poder ajudar o agricultor brasileiro a embarcar na inovação e praticar uma agricultura mais sustentável? A machine learning a inteligência artificial de modo geral veio para democratizar a inteligência. Então, o que a gente tem cara, a gente tem a capacidade de fazer com que o produtor tenha do lado dele um cientista de Harvard 24 horas olhando para a fazenda dele. É mais ou menos isso que a gente consegue fazer. Ou um exalquiano, né, sentado do lado dele o tempo todo. A gente tem visto cada vez mais a robótica sendo usada dentro do mercado do agronegócio. Apesar de ser, de novo, apesar de ter sido ainda toda essa parte robótica ser usada ainda de forma bastante tem um apelo humano ainda, né? Ainda tem muita necessidade. Pô, você pega um trator hoje que tem capacidade de fazer boa parte do plantio sozinho, mas a pessoa está lá ainda manejando. Eu acho que ainda existe um apelo bastante humano, mas eu acho que no longo prazo a gente vai ver isso cada vez mais. De novo, tem alguns casos de empresas que fizeram, por exemplo, alguns produtos para colocar defensiva agrícola de forma automatizada e ele enxerga, ela usa visão computacional para enxergar exatamente quais são as ervas daninhas que se deveria fazer pulverização e não pulverização total, isso com um teto de coletor solar que faz com que o aparelho fique funcionando praticamente 24 horas, porque durante o dia ele está em funcionamento recarregando a bateria, durante a noite ele está usando a bateria. Como eu falei, o caso do drone, que é super importante, você vê, tem várias empresas já no Brasil, né, que trabalham com drones e estão começando a colocar cada vez mais esses controles. E aí você vê o drone lançando a pulverização, a fertilização, coisa do gênero, com a precisão perfeita, né? Tem diversas coisas interessantes. A gente mesmo consegue hoje usar satélite para contar o número de sementes por metro quadrado, por exemplo, que está sendo plantada numa área. Então, quer dizer, acho que a gente está vendo uma capacidade de não só de gestão, né? Como a gente falou, à distância e cada vez mais automatizada, mas acho que a gente vê uma coisa que a gente durante muitos anos a gente fez. O mercado trabalhou muito na redução de custos. E você via pouca tecnologia indo para o outro lado, né? Que é aumentar a receita. E eu acho que a gente está começando a ver exatamente isso agora. Então, a gente está vendo uma revolução justamente no aumento da receita. Então, como eu falei, essa ideia da agricultura 3D com microbiomas, mais você faz aumentar a rentabilidade, né? Do mesmo hectare. Então, a produtividade fica cada vez maior. Então, eu tenho visto hoje startups mais focadas em aumento de receita, mais do que apenas redução de custos. Era o que a gente via historicamente acontecendo. Mais produtiva, mais sustentável e com menos desperdício, com menos custo. Exatamente. O mesmo hectare plantando muito mais, sem necessidade de fazer novas expansões agrícolas, com SG super forte, então uma cabeça tendo certeza que tudo que eu estou fazendo ali está seguindo a rigor todas as necessidades de SG, seja obrigados pelo Banco Central, por exemplo, ou simplesmente por voluntariamente como, por exemplo, o crédito de carbono voluntário, que é uma coisa super importante que deve entrar cada vez mais na pauta também. Então, sim, é o que você falou, acho que é mais, nesse caso específico, é mais produção, é mais SG e é mais lucratividade. Bom, para fechar, qual que é a análise que você faz do atual cenário do agronegócio do Brasil e o que você acha que falta para a gente ganhar ainda mais presença também no mercado internacional? Cláudio, para mim o agro ele é mal compreendido, infelizmente. Durante muitos e muitos anos criou-se uma imagem muito ruim do agro, tá? Eu vejo gente falando que o agro é
é o maior criador da fome, enquanto, na verdade, ele é simplesmente o maior produtor de alimentos do mundo. O único produtor de alimentos do mundo, na verdade. Eu acho que as pessoas precisam começar a ficar mais perto do agro para entender o que realmente é o agro. Isso acho que é uma mudança que a gente tem que ter, uma mudança de mentalidade. Infelizmente, eu acho que os órgãos agrícolas, de modo geral, investiram muito pouco em mudar essa mentalidade na cabeça das pessoas, em mudar a mentalidade do brasileiro antes de querer mudar a mentalidade internacional. Então, a partir do momento que o brasileiro acreditar, vestir uma camiseta de algodão, com algodão brasileiro, é um dos maiores produtores do mundo, super importante, tomar o cafezinho dele, feliz da vida, sabendo que aquilo veio do agro, foi durante muitos, muitos anos um dos setores mais importantes, representou grandíssima parte do PIB brasileiro, sozinho o café, né? Tomar o leite, quando ele for realmente se alimentar e sabendo que ele está comendo ali um animal que foi abatido para o consumo dele aqui no Brasil, ou que ele está comendo uma soja que foi plantada aqui no Brasil. Acho que a partir do momento que o brasileiro valorizar o agro, a gente começa a ter uma valorização internacional. E falta bastante isso ainda. Infelizmente, se fala muito mal do agro com pouca informação, infelizmente, com informações erradas. O agro não é o maior desmatador, a história toda que se fala. Pelo contrário, o agro é um grande protetor do meio ambiente. O produtor, ele não quer acabar com o microambiente que ele está vivendo. Pelo contrário, ele quer que aquilo dure anos e anos. Então, longe dele ser o cara que vai fazer alguma coisa que afete a região que ele está vivendo ali. E lembrando, né, os produtores hoje eles são obrigados a manter 20% da área com reserva mesmo. Pode nem ter gado lá dentro. Então, assim, cara, ninguém pode entrar, né? Obviamente, você pode fazer uma trilha, por exemplo, mas você não vai poder ter nenhum tipo de exploração dentro daquela área. Então, é uma reserva mesmo. Isso no Cerrado, né? Se pegar o Cerrado Amazônico, esse número é maior. Se pegar a região amazônica, esse número é 80%, só 20% você pode ser desmatado. Então, assim, você tem uma área, e aquela área tem que ser gerida, mantida. Então, assim, é super importante. Então, o agro, na verdade, é um grande mantenedor, né? O Brasil é o maior mantenedor de floresta do mundo por causa disso, por causa da legislação brasileira que é super forte para isso. E lembrando, o crime ambiental, né, não prescreve, então não tem história. Aquilo vai estar lá, vai ser super bem mantido, tenha certeza que qualquer produtor rural ele mantém a área de reserva dele super bem. E acho que falta isso, falta a gente ter uma conscientização melhor, falta a gente bater no peito e dizer que nosso país é o maior produtor do mundo de alimentos, que a gente que alimenta o mundo. Falta a gente fazer isso, né? Ao invés de a gente ficar atacando. Eu acho que é muito fácil atacar estando em Paris, né? Agora é muito difícil você estar aqui vivendo o dia a dia, indo no campo, trabalhando, suando pra caramba, e atacando o agro ainda assim. Isso é o maior absurdo que tem. E é o que acontece hoje, né? Grande parte das pessoas que atacam o agro, na verdade, são pessoas que vivem de forma indireta ou consomem de forma direta alguma coisa do agronegócio. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear.